Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Claudino do canal Produtor e hoje a pergunta do dia ela é muito direta. Por que o seu time passa o dia inteiro ocupado e mesmo assim parece que nada sai do lugar? Você já deve ter vivido isso. Sprint cheia, board lotado, reuniões intermináveis. No fim do mês a sensação é que o seu time trabalhou e não está entregando nada. Só teve retrabalho e pouco impacto no produto e no cliente final. Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso, explicar o porquê de cada coisa que cria essa ilusão de produtividade que a gente tem no dia a dia das equipes e o que você pode fazer passo a passo para tentar consertar isso, sem blá blá blá, sem teoria, só na prática. Se você gostou desse tema, então pega o seu café aí, senta no seu sofá de forma confortável, porque hoje a gente vai ter bastante assunto. Bom, antes da gente sair atacando as soluções, a gente precisa primeiro entender o problema, que é a questão do ocupado e produtivo. O time ocupado, ele acaba trocando tempo por tarefa. Isso acaba prejudicando demais os times hoje na produtividade. Porque a produtividade, ela é a entrega de valor. E aqui a gente está falando de resolução de problema do usuário, o aprendizado validado que o time tem, se isso é medido de fato. Mas muito do que a gente chama de trabalho hoje, a gente tem a questão do ruído operacional. A gente tem muitas interrupções, microtarefas, reuniões que são mal preparadas e mal planejadas, isso acaba dificultando o trabalho dos times. A gente tem demandas urgentes que acabam aparecendo do nada. E isso acaba acontecendo porque o sistema de trabalho que a gente tem hoje na maioria das organizações são processos, prioridades, canais de comunicação, e do jeito que foi desenhado, isso foi para reagir e não para produzir. E essa reação, ela vira uma rotina dentro das organizações, as pessoas acabam se acostumando com essa rotina, e a gente vai tentar explicar um pouquinho mais sobre isso, como fugir dessa rotina. Eu vou tentar aqui quebrar em causas concretas e tentar explicar o porquê de cada coisa e por que a gente foge desses bloqueios que a gente tem durante o nosso trabalho. Bom, vamos começar pela WIP, né, que é o Work in Progress, os itens que estão em andamento ao mesmo tempo. Quem nunca, com certeza na sua empresa não é diferente, você deve ter várias tarefas ao mesmo tempo que você está tocando. Por que isso acaba tornando-se um problema para a gente? Porque a gente acaba trocando o contexto das coisas. O nosso cérebro, ele perde o foco quando a gente começa a pular entre tarefas. Isso tem estudos, gente, tem experiência de prática que mostra que quando a gente é interrompido, a gente leva um tempo até a gente voltar para o mesmo nível de produtividade que a gente estava. E isso significa que a gente está tendo um tempo maior de gasto por tarefas. E isso precisa ser medido dentro das organizações. Por quê? Porque a gente vai ter atrasos acumulados. Quando a gente começa a ter várias tarefas e semi-tarefas que competem pelo mesmo recurso, e aqui eu estou falando de pessoas, de projetos, de testes, de deploys, isso vai criando filas e você vai tendo bloqueios e dependências. E infelizmente a sua qualidade vai cair. Você vai ter uma atenção fragmentada que vai levar muito mais a bugs e retrabalhos do que qualquer outra coisa. E para você começar a identificar isso dentro do seu time, é muito simples. Você vai ter muitos tickets que vão estar com status de in progress. O time vai estar tocando muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando você tem 4 a 6 tarefas ao mesmo tempo, que as pessoas estão tocando, se você tem um time um pouco menor, você vai começar a ver que o problema e o gargalo está ali, que você vai ter dificuldade em terminar qualquer item e vai ter dificuldade para fazer as suas entregas. E aí o que você precisa? Você precisa começar a tentar limitar esse WIP que você tem dentro do seu time. Você precisa definir um número máximo de itens em andamento pelo time, ou pelo time, ou por pessoas. Você precisa priorizar ou fechar antes de abrir. E aqui eu estou falando de uma regra muito simples. Você só vai puxar algo novo se você
fechar o que você está fazendo. E para isso você precisa estar olhando esse seu fluxo. Você precisa ter um Kanban para você poder estar acompanhando. E aí esse Kanban, ele é muito importante porque ele acaba mostrando onde que os itens estão travando e aonde você precisa agir na raiz do problema do seu trabalho, da sua equipe. Isso funciona por quê? Porque o foco é igual a menos contexto, e igual a menos trabalho e retrabalho, e é igual a leads e ciclos mais curtos. Se você fizer tudo isso, você vai ter um resultado que você vai estar menos ocupado e muito mais conclusivo na entrega do que você está fazendo. E os backlogs infinitos, coisas pedidas por todo mundo, sem critério. Por que isso emperra a grande maioria dos times? A gente tem um ruído de priorização enorme dentro das organizações. As coisas vêm sem critérios claros, tudo vira importante, prioridade e urgente. O time ele vai perder a energia nas entregas, não vai mover um produto com qualidade para o cliente final, vai ter uma diluição de foco estratégico enorme, porque se tudo é urgente, tudo é prioridade, tudo é importante, o time ele nunca vai ter a certeza de estar alinhando algo com um objetivo claro e maior para a entrega dele. E vai ter um custo de gerenciamento enorme. Backlog enorme gera um custo de grooming, gera um custo de reuniões que você vai fazer que não vai agregar nada e você não vai estar entregando valor nenhum no final dos projetos. Um backlog saudável não é um depósito, ele talvez seja um filtro de decisão que o time e o PO tem que ter. Deve ter critério de priorização explícito, impacto no usuário, custo de atraso, qual que é o risco técnico que eu vou ter, qual que é o alinhamento estratégico que eu preciso ter para que eu entregue um produto com qualidade. E as práticas disso? A gente precisa definir critérios simples de priorização. Impacto versus esforço. Custo de atraso, alinhamento de OKR, se tiver, e isso a grande maioria das empresas não querem perder tempo para fazer esse alinhamento. E a gente precisa ter um time curto de backlog. O que é esse time curto de backlog? A gente tem um número item lá de itens prontos para serem trabalhados. O que a gente precisa? Ter um time curto para poder trabalhar nesse processo. E os demais eles vão ficar em espera com uma data de revisão. E o PO precisa estar muito ligado nesse processo e nesse fluxo. E esse processo e esse fluxo, ele bate em revisões periódicas curtas. Curto espaço de tempo para a gente poder atualizar essas prioridades e não tornar isso uma maratona de backlog para o time, para ele ficar correndo atrás de processos e não estar entregando nenhum valor final para o cliente. Isso vai funcionar porque a gente passa de fazer tudo para fazer o que importa. E essas decisões ficam muito mais rápidas e com menos ruído político dentro da organização. E nesse mundo que a gente vive hoje, tudo é complexo e tudo complica. A gente tem demandas urgentes que entram como prioridades. E aí a gente tem ferramentas e N ferramentas que acabam atrapalhando a gente. A gente tem Slack, a gente tem Teams, a gente tem Google, a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail. Tudo vira um canal de demanda para atrapalhar os times. Cada interrupção dessa corta um ciclo de concentração profundo que o time está. A economia do seu time, ela vai perder muitos minutos múltiplos por essas interrupções e vão acabar, sim, impactando nas entregas. E isso cria um modo reativo. Em vez de a gente sair executando trabalho de valor, o time fica apagando incêndio, isso atrapalha demais, gera uma ansiedade, gera uma frustração. As pessoas, elas nunca entram no flow que realmente precisa ter. E aí, a gente precisa ter um processo muito bem definido, que são os horários de foco, são os bloqueios sem reuniões. Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi muito desenvolvedor chegar em mim e falar assim: eu não consigo focar no que eu preciso entregar. E eu cheguei para ele e falei o seguinte: vai lá e trava a sua agenda. E qualquer um que te buscar, pede para me procurar, porque daí eu consigo bloquear o seu trabalho também, para que eles não cheguem direto em você. Políticas claras de interrupção precisam existir dentro das organizações. O que é emergência real?
Quem é que decide isso? É uma produção parada? É uma emergência? Parou o faturamento? Parou a entrega? Bug? Isso precisa estar muito claro. Qual que é a política de interrupção? O que grita primeiro? Quem grita primeiro? E esses canais, eles precisam ser adequados. Então, a gente precisa usar esses canais de emergência. Não para que a gente tenha gambiarras via DM para requisição de trabalho. E aqui essas gambiarras, você vai ver, que eu vou falar, você vai ver muito bem dentro da sua organização. Um stakeholder que vai direto no desenvolvedor, ou o CEO da empresa que vai direto no desenvolvedor que ele já conhece que faz aquele processo, ou o CEO que vai direto no PO para colocar uma demanda para dentro do time. Isso acaba atrapalhando. Então a gente precisa ter canais adequados para que os times se adequem. Só que isso é um grande problema dentro das organizações. Por que eu estou falando isso? A gente tem um problema de cultura muito sério, e aqui é um problema de cultura de empresas brasileiras. E isso acontece demais. Para que isso não aconteça, a gente precisa sim treinar essas pessoas, treinar stakeholder, treinar CEO, explicar que isso tem um custo, que essa interrupção vai atrapalhar o time, vai atrapalhar o processo e vai atrapalhar a entrega. A gente precisa ter acordos visíveis. Quando algo é emergencial, a regra é o responsável, ele precisa estar muito claro, porque essa entrega ela não pode ter interrupção. Isso vai funcionar? Funciona, porque a gente tem menos interrupções, a gente tem um bloco maior de concentração de quem está fazendo algo e, com certeza, a gente vai ter mais tarefas terminadas e validadas com maior qualidade. Bom, a gente precisa ter a política operacional muito bem definida dentro das organizações, as regras operacionais muito bem explícitas, muito bem detalhadas, como que entra uma mudança, uma urgência, definição de pronto, quem aprova o quê. A gente tem sim que ter isso bem definido, porque senão a gente vai ter uma ambiguidade operacional. Sem regra, cada um vai agir conforme o seu critério, vai gerar inconsistência e a gente vai ter entregas muito ruins. A gente vai ter um aumento da latência de decisão. Por quê? Porque a gente vai ter decisões que são retardadas porque eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei até onde eu posso ir, eu não sei quem decide. Por isso é muito importante a gente ter bem definido isso dentro das organizações. E aí a gente vai ter uma escalada desnecessária. Coisas pequenas que o time deveria estar definindo o como, e aí vai para a liderança, vai para o PO, e isso vai criando um gargalo enorme e as entregas não vão sair. Então a gente precisa sim de acordos simples e visíveis. O que entra no nosso sprint ou no nosso Kanban? O que é a definição de pronto? Quais são os canais de aprovação? Precisa ter um DOR e DOD muito bem definido dentro desses times. Treinar o time e os stakeholders. Todo mundo precisa conhecer as regras, todo mundo precisa saber quais são as definições, como a gente define o que é pronto, o que falta fazer. Isso precisa estar bem claro para todos. E a gente não pode deixar de reavaliar cada mês. Por quê? Porque política, elas não são estáticas. A gente precisa ajustar conforme o aprendizado do time. Porque quanto menos ruído a gente tiver de decisão, eu acredito que menos escalonamento a gente vai ter, por exemplo, de liderança e envolvimento de liderança em processos que às vezes eles nem precisam estar. E aí o time começa a ter uma autonomia muito maior e ele começa a ser muito mais responsável por aquela entrega. Bom, a gente tem um problema muito sério hoje que são os dashboards que medem atividade. Commit, task, hora, e isso acaba confundindo quem precisa realmente validar tudo isso. As métricas de vaidade, isso mostra os movimentos e escondem a falta de impacto que a gente tem nas nossas entregas. O time acaba otimizando o que é medido. Se você mede pontos fechados, o time ele vai tender a empilhar tarefas fáceis. Preste muita atenção nisso. Se você começa a medir por pontos, seu time vai começar a fazer coisas mais fáceis e vai deixar as mais complicadas para depois. E isso é um problema muito sério. Falta de contexto, números sem histórias, não diz se o usuário melhorou a sua vida. E você precisa ter esse retorno, você precisa saber se o que você está entregando realmente é de fato o que o seu cliente está esperando. Para você medir tudo isso, você precisa ter um lead time, um cycle time, que quanto tempo vai levar do início ao fim do seu processo, você
vai ter que ter um IP médio muito bem definido, quanto tempo um item fica em aberto em média, e aí você precisa controlar isso muito bem, a taxa de bloqueio, quanto tempo um item ficou travado e bloqueado, porque você consegue medir de fato aquela entrega que você está fazendo, porque se um item ficou lá no seu Kanban 15, 20 dias, você já tem um processo que você precisa rever. E a gente precisa ter métricas de valor, retenção, conversão, NPS, o time, os experimentos validados, tudo isso precisa estar muito claro e muito bem definido. E a gente precisa substituir KPIs operacionais por métricas de fluxo, onde nessas métricas de fluxos a gente consiga ver realmente o valor na entrega. A gente precisa combinar essas métricas técnicas de lead time com as métricas de negócio de retenção. Isso precisa estar muito bem casado dentro das organizações, porque isso vai facilitar a questão de programar novos projetos que entram dentro da organização. E a gente precisa usar essas métricas como um gatilho para aprendizado. Não adianta nada você ter métricas e levar isso para os times e você não usar isso para o aprendizado do time. Se o lead time do time sobe, a gente precisa investigar o IP, bloqueio, retrabalho. O que está acontecendo? Por que isso está travando o meu time? Isso precisa estar muito claro. E a gente medir esse fluxo e esse impacto vai alinhar o comportamento do time ao que realmente importa, que é ele entregar resultados mensuráveis, com produto de qualidade e com um cliente feliz. Um dos grandes problemas das organizações são as reuniões que não levam a nada. Reuniões mal preparadas, que roubam tempo e foco do time, que acabam atrapalhando no processo. As cerimônias sem propósito, e aqui eu estou falando de retrô que não geram um plano de ação. E aí, para que fazer retrô? Plannings que viram divisão de tickets, ou plannings que os times dizem amém a tudo. Sobre alocação humana, são aquelas reuniões que reduzem demais a disponibilidade das pessoas, que acabam atrapalhando as pessoas em realizar um trabalho que realmente ela precisa fazer. E como que a gente vai consertar tudo isso? A gente vai precisar reduzir essas reuniões e torná-las eficientes. E aqui eu estou falando de agenda, tempo, e deixar muito bem claro qual que é o objetivo daquela agenda. A gente vai precisar transformar cerimônias em momentos de decisões. Planning, igual a decidir hipótese e critério. Retrô, identificar uma ou duas ações concretas, deixar isso muito claro para os times. E a gente precisa ter uma política de participação. Só quem precisa deve estar presente, isso precisa estar muito claro, porque às vezes tem pessoas que querem participar, mas não precisam estar ali nessas reuniões. Então, quanto menos reuniões inúteis, mais tempo real disponível para entregar e testes de produtos com qualidade a gente vai ter. Até agora a gente falou muito de processo, só que a gente precisa lembrar do lado humano, por que a cultura e liderança elas importam. A liderança ela precisa proteger e principalmente ela precisa blindar o time num foco. O líder ele serve para remover o ruído, não para pedir status, minuto a minuto de como está uma entrega e não para microgerenciar. Por quê? Isso acaba passando uma segurança psicológica. As pessoas que têm medo de errar, elas nunca vão experimentar realmente o que precisa ter. E esse experimentar não vai gerar um aprendizado para essas pessoas. Precisa ter alinhamento de propósito, conciliar as metas de negócio com as metas de trabalho diário, evitar o faço isso depois, não, fica tranquilo que isso aqui tá dentro do prazo, fica tranquilo que a gente tem tempo. Isso precisa ter um alinhamento bem detalhado. E o que os líderes devem fazer? Eles devem defender o limite de cada time. Bloqueio de foco, regra de interrupção. Precisa priorizar principalmente a comunicação clara dos objetivos. E aqui quando tiver OKRs, precisa medir os trade-offs. Explicar o custo do que se pede pelo o que muda dentro de um projeto ou de um processo. A liderança que protege e explica, o time ele vai ter muito mais espaço para tornar aquilo mais agradável para se trabalhar e principalmente para tomar decisões responsáveis que geram valor naquilo que é necessário e naquilo que é preciso.
Agora, os passos que você precisa aplicar dentro da sua organização. Mapeie o seu IP e reduza ele de uma forma que você vai controlar bem o seu processo de in progress e os limites que você vão ter dentro da sua entrega de produto. Você precisa limpar o seu backlog, você precisa criar priorizações com critérios simples, você precisa ter acordos de interrupções. Defina com o seu time e com quem está acima do seu time o que é uma emergência e quem que vai decidir isso. As políticas operacionais, escreva uma página, talvez com regras básicas, o que entra, quem aprova, canais. Mude métricas. E aqui, implemente lead time, bloqueio e métrica de negócio principal para que você tenha um controle maior do seu time. Revise as reuniões, objetivo mais tempo, mais participante. Corte todo o resto. Principalmente, proteja o foco do seu time. Bloco de horas sem reunião. Tente dar um limite maior para o seu time poder trabalhar. Tenta colocar, se for uma reunião, 2 vezes por semana. A gente sabe que a gente já tem um tempo de daily. Às vezes a daily, que é para ser de 15 minutos, leva 1 hora, mas não é para ser assim. Mas tente proteger o máximo o foco do seu time. Cada passo tem um responsável, prazo e métrica de sucesso. Sem isso, vai virar só intenção. E para fechar, estar ocupado não é um problema de falta de esforço, é um problema talvez de sistema. Se você realmente quer que o seu time entregue mais impacto, não adianta você ficar empurrando mais e mais tarefas para eles. Isso só vai complicar a vida deles. É preciso você pensar em redesenhar como que o trabalho do seu time vai fluir. Menos WIP, backlog com propósito, menos interrupções, métricas que realmente vão fazer sentido e métricas bem definidas e uma liderança que proteja o seu time. Não só o proteger de entregas, mas também o proteger do tempo do time. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o canal, deixa o seu like, comenta aqui quais dos pontos você sente que o seu time realmente precisa investir e se inscreva no canal Produto On. A gente vai tentar fazer mais alguns vídeos com relação a Scrum e mais alguns pontos referentes a roteiros práticos de implantação. E depois a gente termina essa série e entra em novos assuntos. É isso, pessoal. Valeu por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.